Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certinho? Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto de reações orgânicas. Na última aula, né, nós vimos algumas reações orgânicas que foram as reações de adição, substituição e eliminação. Agora, nós vamos conhecer outras reações orgânicas também, que são as reações de oxirredução, tá? Então, vou apresentar aqui para que vocês possam acompanhar, ok? Então, nós vamos falar, né, como reações parte 2, ok? Essas reações, elas são importantes, meninos, porque depois nós vamos conhecer algumas dessas reações lá nos processos de refino, ok? Por isso que eu comento com vocês sobre essas reações orgânicas. Então, é interessante que a gente entenda, né, como acontecem essas reações, para que a gente possa depois conhecer as etapas, né, os processos envolvidos em cada etapa ali do refino de petróleo. Bom, quando nós falamos em reações redox, de oxirredução, né, nós ou óxido redução, em alguns lugares vocês vão, em algumas literaturas também está escrito aqui. São o quê? São reações que ocorrem com a variação do NOx dos átomos de carbono. No caso, quando a gente fala em NOx, são os números de oxidação, né? E isso, meninos, inclusive, eu deixei lá para vocês uma aula falando um pouco sobre NOx. Quem tiver dúvida, né, como calcula NOx, né, tanto de compostos inorgânicos quanto compostos orgânicos, vocês deem uma olhadinha lá na aula, tá bom? Bom, mas voltando aqui, quando a gente fala sobre o NOx, a gente está falando de quê? Da carga de um elemento, no caso do elemento químico, na espécie química, né? Então, a gente pode colocar a carga, nesse caso, a gente pode pensar em carga real ou virtual. Nesse caso, vamos verificar aqui. Bom, o primeiro aqui que nós temos é o quê? Nós temos o carbono aqui, sabemos que substâncias simples têm NOx igual a zero, né? E nesse caso aqui, calculando o NOx aqui do carbono, nós temos então aqui o NOx igual a mais 4. Bom, então nós sabemos que o quê? Esse NOx ele saiu de 0 para mais 4, né? Então houve aqui o quê? Uma perda de elétrons, né? E nesse caso, nessa perda de elétron, aconteceu o quê? Uma oxidação, tá? Aqui no caso, nós temos o oxigênio, que também é uma substância simples, e aí, aqui no CO2, né, o oxigênio ele tem valor de quê? De -2, como é a maioria dos casos, né? O oxigênio tem carga -2. Aí, o que acontece nesse caso aqui? Você tem o NOx aqui de 0 a -2, então aconteceu o quê? Uma diminuição no número de NOx, né? Então, aconteceu o quê? Um ganho de elétrons, né? Aconteceu, então, um ganho de elétrons. Então, a gente pode perceber aqui essa reação de oxirredução. Vamos perceber do outra situação aqui. No caso aqui, nós temos o quê? O primeiro, nós temos, então, o carbono mais o gás oxigênio, gerando aí gás carbônico, CO2. Nesse segundo caso aqui, nós temos o quê? O carbono mais o hidrogênio, formando aí o gás metano, né? CH4, o composto mais simples aí entre os compostos orgânicos. Bom, então o carbono, né? Nós temos aqui o NOx igual a zero, e no caso aqui, o carbono, o NOx igual a -4. Olha o que vocês podem observar. Nesse caso aqui, nós vamos ter o quê? Um ganho de elétrons, né? E olha que a gente está falando do carbono também. Por isso que é muito importante a gente saber como calcula o NOx, tá? Então, aqui nós temos o quê? -4. Então, houve o quê? Um ganho de elétrons, né? Aconteceu uma redução.
E no caso aqui do hidrogênio, ele foi de 0 a mais 1. Então, podemos dizer que o hidrogênio oxidou, ok? Ele o quê? Perdeu elétron. Então, toda vez que que vocês observarem uma reação redox, uma reação de oxirredução, sempre vai acontecer perda e ganho de elétrons, ok? Então, isso daí vocês já sabem, inclusive. Bom, a primeira reação que nós vamos falar, né, que são reações de oxirredução, são as reações de combustão. Quando falamos em reações de combustão, né, nesse tipo de reação, nós sabemos que o quê? Que o agente oxidante é o gás oxigênio e o agente redutor é o hidrocarboneto. Se a gente voltar um pouquinho, né, aqui, pensando nesse tipo de reação, vamos pensar aqui no primeiro, né? O que nós temos? Nós temos aqui o carbono, que ele perde elétron, né? Se ele perde elétron, ele está o quê? Ele está, ó, nesse caso aqui, o carbono, ele perde elétron, então ele está oxidando, ok? Está acontecendo aqui a oxidação. Então, ele é o agente o quê? Ele é o agente redutor. Ok, meninos? Estão lembrando disso. Aqui, no caso do oxigênio, ele é o quê? Vai de 0 a -2. Então, ele reduz, ele ganhou o elétron. Então, ele é o agente oxidante. Tá? Só para a gente retomar isso daqui. Bom, então, ó, na combustão completa, os compostos formados são exclusivamente o quê? CO2 e água. Então, meninos, sempre que falar em combustão completa, vocês terão como, deixa eu colocar a caneta aqui, vocês terão como produto gás carbônico e água, ok? Então, aqui nós temos um hidrocarboneto, ó, com 6 carbonos, né? Então, aqui nós temos o quê? Essa combustão completa, ok? Já quando vocês observarem aqui, vocês vão ter o quê? Ó, a combustão incompleta ocorre o quê? Quando não há gás oxigênio suficiente, levando então à formação de quê? De monóxido de carbono e carbono mesmo, que é o próprio carvão, né? Então, quando vocês observarem, né, a queima, fica aquela fuligem, aquela no caso, aquela queima que fica com aquelas coisinhas pretas, né? O que acontece? Aquilo ali é que não houve, né? Oxigênio suficiente. Então, a combustão, ela foi o quê? Ela foi incompleta. Então, aqui a gente consegue observar o que está acontecendo, ok? Já, meninos, então, outro tipo de reação importante é o quê? É a oxidação branda, né? A oxidação branda, ela pode ser o quê? Ela pode ser alcançada a partir da ação do ar atmosférico na presença de quê? De catalisadores, ó, aqui, de catalisadores, ou no uso de solução aquosa diluída, neutra e levemente alcalina, a frio, de quê? De permanganato de potássio, tá? Então, no caso, a oxidação branda, alcenos são oxidados brandamente, formando o quê? De álcool. Então, aqui a gente pode perceber, ó, nós temos aqui, ó, um alceno, né? Então, a presença aqui da dupla ligação. Ó, nós temos aqui a presença da dupla ligação. Na oxidação branca, ou branca não, né? Branda, nós vamos ter o quê? A formação aí, ó, de álcool. Olha aqui, ó. Nesse caso aqui, tem a introdução aqui de quê? Vai ter a quebra o rompimento dessa dupla ligação e a inserção, né, de duas hidroxilas, ok? Então, aqui nós vemos, então, o quê? A oxidação brandas de alcenos. No caso, quando falamos de alcinos, né? Então, aqui nós temos o quê? A tripla ligação, ó, tá? Esse produto gerado vai depender de quê? Da posição dessa tripla ligação, ok? Então,
olha o que está acontecendo aqui. Nesse caso aqui, olha que aqui tem a presença, né, de permanganato, e aí vai ter a formação de quê? Ó, você tem 2 carbonilas aqui, ok? Então, ó, por que vai depender? Depende da posição dessa ligação tripla. Porque no caso, se esses 2 R's aqui, né, eles estiverem na extremidade, a gente vai ter o quê? Um dialdeído, né, porque é na extremidade. Se esses R's, né, estiverem entre, né, aí você vai ter o quê? Vai ter a formação de cetonas, lembrando lá, né, aldeídos e cetonas, ok? E se no caso você tiver um que é na extremidade, né, um carbono da extremidade e um que seja alquila, né, um grupo alquila que esteja mais no interior da molécula, podemos dizer assim, você vai ter o quê? Você pode ter uma aldocetona, ok? Então, são essas possibilidades aqui. Bom, então falamos da oxidação branda, agora vamos falar um pouco da oxidação enérgica. Em algumas literaturas vocês vão ver também como oxidação energética, tá? Né, as duas são utilizadas, os dois termos, né, as duas nomenclaturas aí são utilizadas, tá? Mas enérgica é o mais comum. Elas são realizadas com o quê? Com soluções concentradas de permanganato, ou também pode ser usado o dicromato, em ácido sulfúrico e sob o quê? Aquecimento. E esses produtos da oxidação são determinados pela posição da insaturação da molécula, tá? Então vamos ver o que acontece. Ó. Nos alcenos, se a insaturação estiver em um átomo de carbono terciário, olha que importante, pessoal, essa questão da posição dos carbonos, ó, a formação o quê? De cetona, ok? Então, se for terciário, formação de cetona. No caso de secundário, de ácido carboxílico. E no caso de primário, vai formar o quê? CO2 e água, ok? Então, ó, aqui a gente consegue observar a reação. Olha o que nós temos aqui. No caso, uma dupla ligação, ó, essa dupla aqui, ela vai se romper, né? E aí, olha o que vai acontecer. Olha o que foi inserido aqui. Olha, a dupla O. Então, houve aqui a formação de uma carbonila. Então, aqui nós temos o quê? Formação de uma cetona. E aqui, olha só o que nós temos aqui. Formação, ó, de um ácido carboxílico. Então, a partir de um produto, né, um reagente aqui, nós temos então aqui a formação de 2 produtos oxigenados, ok? Então, nos alcenos, ó, lembrando formação nesse caso aqui, ó, formação de cetona e formação de ácido carboxílico, ok? Bom, então, ó, o terciário, ó, esse carbono aqui, ó, carbono terciário, formou acetona. E nesse caso aqui, ó, do carbono secundário, ele formou, então, o ácido carboxílico. Tá bom, meninos? Essa é a ideia. No caso de alcinos, né, onde nós temos aí a tripla ligação, ocorre a formação de quê? De ácidos carboxílicos na oxidação de secundário vai acontecer o quê? A formação de CO2 e água, no caso aí dos átomos, na oxidação de átomos de carbono primário, tá? Então, olha aqui a gente consegue observar, ó, aqui tem a tripla ligação, né? Ó, formação então de CO2 e água, e mais a formação aqui, ó, de quê? De ácido carboxílico, ok? Então, no caso aqui, a gente tem, então, aí essas duas situações, ó. As duas situações não, né? Que tá aqui. O secundário vai formar, então, o ácido carboxílico, e no caso, aqui o primário, ele vai formar o quê? CO2 mais água. Tá bom, meninos? Então, é como se essa parte aqui formasse CO2 mais água, e essa parte aqui, o ácido carboxílico.
Isso vai acontecer o quê? Na reação enérgica. Aí a pergunta que vocês vão fazer: poxa, professora, mas como é que eu vou conseguir diferenciar uma reação da outra, né? Aí, por isso é a importância da gente conhecer os catalisadores, ok? Então, vai ter, quando tiver a questão, né? Ou ela vai estar referenciada dessa forma aqui, dessa primeira aqui, ó, onde você tem aqui permanganato, ácido sulfúrico e o aquecimento, ou então dessa forma, né? Que é a representação de oxidação enérgica, ok? Então, pode ser essas duas formas de representar as oxidações enérgicas. Aqui, meninos, nós temos uma outra situação, tá? Que vai ser o quê? No caso, a oxidação enérgica de composto cíclico, né? No caso aqui de um ciclo alcano, ó, formando aqui por 3 ou 4 membros, ocorre o quê? O rompimento dessa estrutura cíclica, com a formação de ácidos dicarboxílico. Olha o nome, dicarboxílico, ou seja, você vai ter aí, no caso, a carboxila aqui, ó, 2 vezes, ok? Ó, a carboxila tá aqui e a carboxila tá aqui. Então, por isso que vai ser o quê? Um ácido dicarboxílico, ó. 1, 2, 3 carbonos, né? 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. E aí vai ter, então, a formação desse ácido dicarboxílico, ok? Vocês estão conseguindo ver que, no caso, nessas, digamos, nessas estruturas, né? Estão entrando aí bastante oxigênio, né? Por isso que é uma oxidação enérgica, ok? Energética, ok? Bom, outro tipo, meninos, ainda de reação, né, importante que a gente precisa conhecer é o que? Outra maneira aí de oxidar energicamente também, no caso, um alceno, é o que? É utilizando o ozônio, ok? E esse processo, né, que é utilizado, ele chama ozonólise, tá? Então, né, lembra lá da lise, né, que é de quebra. Então, vai ser a quebra a partir do ozônio. Lembra que o ozônio é o quê? O O3, né? Ele é um alótropo do O2, né? São compostos alotrópicos. Lembrando que são compostos alotrópicos. São aqueles que são substâncias simples, no entanto, elas são o quê? São substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. No caso aqui, o oxigênio. Então, o oxigênio e o gás oxigênio e o gás ozônio, eles são, no caso, compostos alotrópicos, ok? Bom, mas voltando aqui. No caso, ó, o produto da reação após a hidrólise do intermediário ozonídeo depende da posição da insaturação. Vamos ver já já. Ó, os alcenos são transformados em aldeídos e no caso da insaturação, envolver um átomo de carbono primário ou secundário e em cetonas no caso de um carbono terciário. Ok? Então vamos ver aqui, ó. No caso aqui nós temos o alceno. Vocês podem ver aqui, ó, então a presença aqui da dupla ligação, né? Nós temos então uma ligação π aqui para representar, né? Sigma π. E aí, ó, no caso aqui, aqui, ó, o ozônio, né? Que vai ser o catalisador aí, essa reação vai ser catalisada a partir desse ozônio, né? Oxidar essa molécula. Então, olha só o que forma, né? Olha só, os 3 oxigênios aqui, tá vendo? Então, a partir dessa quebra, né, rompimento dessa ligação, vai ter o que? A inserção aqui desses compostos. Só que esse composto aqui, né, ele é um composto que é um composto instável, né? Ele é chamado de ozonídeo, ó, ou também ozoneto. Ele é um composto que ele é instável, ou seja, ele fica pouco tempo, né, nessa forma. Na realidade é instantâneo, né, mas
a forma disso. Aí depois o que acontece, ó? A formação aqui, ó, de um aldeído e aqui de uma cetona. Olha lá, ó. Então, no caso, em cetonas, tá vendo? Por quê? Porque aqui você tem, então, aí a formação desses compostos, ok? Então, meninas, a gente conseguiu verificar aqui como é que essas reações elas podem acontecer, né, a partir da oxidação. Então, assim, o que é muito importante a gente conhecer essa oxidação branda, a enérgica e também no caso, essa ozonólise, ok? São as reações aí, e né, a primeira que a gente viu, que são as reações de combustão. Aí a gente está mais acostumado, né? Bom, olha só. Vamos ver esse exercício aqui, ó. 2 hidrocarbonetos isômeros, A e B, de fórmula molecular C4H8. Então, hidrocarboneto, né? Ó, C4H8. Produziram, respectivamente, por ozonólise, seguida de hidrólise na presença de zinco em pó, propanal e acetona. Então, olha só, ozonólise, aí seguida de hidrólise. Então, meninos, vocês podem ver naquela reação anterior, ó, aqui aconteceu a ozonólise, mas ela é seguida de hidrólise aqui, ó. Tá vendo a presença de água aqui? E aí também tem o catalisador, que é o zinco, né? O catalisador metálico, ok? É importante aqui. E olha só, seguida de hidrólise, ok, propanol e acetona. Então, aqui nós temos um aldeído e a acetona, nós temos uma cetona, né? Ó, identifique esses hidrocarbonetos, dando os seus nomes e suas fórmulas estruturais. AB, equacione a reação. B e produtos, né? Dando os nomes dos produtos formados. Bom, então a primeira coisa que a gente tem ali é o quê? A gente tem a fórmula molecular, C4H8, né? E a gente sabe que eles são 2 compostos e eles são isômeros, ok? Então, primeira coisa, ó, o hidrocarboneto A, né? Vamos pensar A e B, de fórmula C4, produz o quê? Aldeído. Então, no caso, é o propanal, é o buteno, é o quê? No caso, que vai formar esse aldeído, que vai produzir o aldeído, vai ser quem? Vai ser o but-1-eno, né? Então, no caso, conforme a gente vê aqui. Ó, então, esse daqui é o composto. 1, 2, 3, 4. 4, C4, 3 mais 2, 5, mais 1, 6, mais 2, 8, C8. Então, esse composto aqui, ó, a partir aqui do ozônio, né? Ele vai formar o quê? Ele vai formar, então, meninos, nesse caso aqui, o que é interessante? Aquela parte lá que forma o ozonídeo, né? Que é esse composto instável, ela é como é uma etapa que ela é intermediária, ela não está sendo representada aqui, tá bom? Mas vai formar, tá? Então, assim, só que são etapas, né? Que a gente geralmente nem indica, tá? É importante falar para que vocês saibam que em vários casos aí a formação de produtos intermediários, ok? Bom, então o que nós temos aqui? Então, a formação, ó, ele falou lá que ia formar o quê? Ia formar o propanal, ó, aqui, ó, né? Então, tem aqui a formação de quê? Desse aldeído, ok? Aí ele fala o seguinte, ó, equacione B e produtos. Então, vamos lá, ó. O hidrocarboneto B, de fórmula C4H8, né, que é o isômero, produz acetona, a propanona. Ele é o quê? Ele é o metilpropeno, conforme mostra a equação, né? Vamos ver aqui a equação. Ó. A ozonólise de B produz propanona, que foi o que ele colocou aqui, ó, que respectivamente um vai produzir
o aldeído e o outro vai produzir o quê? A acetona. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, tem os 4 carbonos. E aqui, ó, 3, mais 3, 6, mais 2, 8 carbonos. Então, esse daqui é o composto que vai o quê? Que ele aqui junto ao ozônio, ele vai formar o quê? Vai formar aí, então, a cetona, que a gente pode ver, ó, a formação aqui da cetona, ok? Então, esse daqui, né, na verdade, é a propanona, né, que é a acetona mesmo, com 3 carbonos aí. Tudo bem, meninos? Então, essa é a ideia aqui. Então, assim, alguns exercícios vocês vão fazer depois, para entender um pouquinho melhor, né? A gente consegue ver mesmo essas coisas fazendo os exercícios, tá? Então, é importante que vocês exercitem aí com as atividades que nós vamos passar. Bom, vamos lá. Então, outro ponto importante, meninas, quanto às reações de oxirredução, são a oxidação de álcoois, né? As oxidações de álcoois, né? Ela vai ter vai depender, então, do tipo de álcool que vai ser oxidado, né? Se ele é primário, secundário, terciário, ou então o metanol, que é o álcool mais básico, né? Podemos dizer assim, né? Aí aqui vem até falando, ó, no caso, se esse produto da oxidação for de um álcool primário e do metanol, ele vai formar o quê? Um aldeído. Se a quantidade de reagente oxidante for aumentada, vai formar o quê? Um ácido carboxílico. No caso, o produto de oxidação de um álcool secundário é a acetona, ok? Então, no caso de um álcool secundário, vai formar o quê? Cetona. E, por fim, álcools terciários só podem sofrer o quê? Combustão completa ou incompleta, que é a primeira lá que a gente viu. Ou seja, vai formar aí CO2 mais água, ou, nesse caso, se for completa, ou então monóxido, né? CO mais água, ou então mesmo o carvão aí, né? O carbono, né? Podemos pensar assim, tá? Mais água. E aí, meninas, o que nós temos aqui? Sempre que vocês observarem esse deltazinho aqui, conforme está aqui na figura, isso daqui significa o quê? A carga no caso, a carga parcial. Ou seja, nesse caso aqui, o carbono, ele tem o quê? Uma carga parcial positiva. Isso daqui, meninos, está ligado à eletronegatividade, né? Então, o que quer dizer? Né? No caso, quando a gente trabalha com a eletronegatividade, o que é eletronegatividade mesmo? Que a gente já viu lá. É a capacidade em que um átomo tem de atrair para si elétrons, né? Então, de ficar com os elétrons, ou seja, com a carga negativa. Nesse caso aqui, ó, o oxigênio, ó, ele é um elemento, né, mais eletronegativo. Então, ele vai o quê? Ter essa atração aqui. Então, vai ter a carga parcial, né, negativa aqui, ok? E aí, ó, no caso, o oxigênio, ele tem o quê? A tendência de ser adicionado, digamos assim, ser inserido, né, aqui nessa posição aqui do carbono, ok? Então, essa é a ideia. Então, vamos ver aqui como é que funciona essa questão da oxidação de álcoois. Bom, olha só, no caso, o agente oxidante que é utilizado, né, muito utilizado, vai ser o dicromato de potássio, tá? K2CR2O7, e ele vai ser o que? Em meio ácido, tá? Nesse caso, o dicromato, o cromo, tá? Ele vai ter o quê? O número de oxidação igual a mais 6, né? Ou seja, um número de oxidação bem alto, né? A solução tem o quê? Uma coloração amarela alaranjada, tá? Então, aí é esse oxidante. Bom, olha só. Se ocorrer oxidação do álcool, né?
vai acontecer o quê? A redução do cromo. Então, esse cromo mais 6, ele vai o quê? Para mais 3. Então, vocês estão vendo que vai acontecer o quê? A oxidação desse cromo. E a solução, ela passa a ter coloração verde. Então, meninos, o cromo mais 6, ele tem coloração laranja. Isso é uma reação que ela é visual, né? Dá até para ver realmente. A gente trabalha bastante quando você tem que abrir uma amostra, a gente usa bastante esse tipo de, de reação, tá? No caso, ó, a solução passa a ter coloração verde e assim no processo, né, vai ser visualizado. O dicromato de potássio é normalmente utilizado também em bafômeros, né? Então, lembrando lá, aqui, ó, aqui a gente consegue ver, né, como é que essa reação acontece, ó. Esse cromo aqui, ele é mais 6 e ele vai o quê? Ele vai ser reduzido, olha lá, ó, a cromo o quê? Mais 3, ok? Então, ó, o teste do bafômetro, né, quando ele é utilizado a partir desse princípio, ok? Então, ele é utilizado a partir aí desse princípio. E aqui, ó, você tem aí como que essa reação realmente acontece, né? Então, aqui nós temos o dicromato em meio ácido, né, que é ácido sulfúrico. Aqui nós temos o quê? O álcool, que é incolor. E aí, o que vai acontecer? Vai formar, então, aqui o sulfato de crômio, ou de cromo, tá? A água. E aqui, ó, formação de quê? De aldeído, ok? Que é incolor também. Então, o que vai? É a presença desse, conforme você tem essa redução aqui, vai acontecer, você tem essa redução, e esse daqui é o agente o quê? Oxidante, ok? Bom, aqui, meninos, tem um infográfico explicando bem legal, né, como que funciona essa questão do bafômetro, né? Achei interessante de deixar aqui para vocês, que aí vocês podem depois observar aí no material que eu vou deixar para vocês, né? E é bem interessante, isso daqui é do Guia do Estudante, então vale a pena. Nesse pedacinho aqui, não sei se vocês conseguem ver a questão das moléculas aqui, é onde acontece realmente, ó, o etanol formando o quê? Aqui, ó. Ó, então você tem a oxidação, ó. O etanol formando o acetaldeído, ou seja, o aldeído, que oxidando mais vai formar o quê? O ácido acético, ó, que é o ácido carboxílico. E aqui, ó, a oxidação disso vai o quê? Formar o quê? Água, ok? E mais CO2. Então é legal da gente ver de uma forma mais prática, né? Então esse teste do bafômetro, ele vem a partir daí. Depois tem uma olhadinha, vale a pena ver esse infográfico todo, ok? Bom, e a oxidação de álcoois, terciários, né? Vamos lá. Então vamos, no caso de álcoois terciários, não sofrem reação de oxidação. Lembra que a gente já falou que no caso de álcoois terciários, eles vão formar o quê? Vai ter a combustão, né? Então, formação de quê? Formação de CO2 mais água. Nos álcoois terciários, o átomo de carbono possui o quê? A hidroxila, que está ligada a outros átomos de carbono, né? Que é o caso que vocês podem ver aqui a partir da imagem. Ó, como o carbono que possui a hidroxila não faz ligação com nenhum hidrogênio, os álcools terciários, eles não sofrem reação de oxidação, ok? Então, os álcools terciários, importante aqui, ó, não vão sofrer o quê? Reação de oxidação. Beleza, meninas? Bom, e os secundários, né? Os secundários, vocês estão vendo aqui a partir da seta, ó, a seta indica o local onde pode ocorrer a reação. Então, ó, a oxidação de álcools secundários produz o quê? Cetonas. Então, vamos ver, ó. Nesses álcools secundários, que possui a hidroxila, ó, que está ligada a dois átomos de carbono a um único átomo de hidrogênio. A gente pode ver aqui, ó, aqui na imagem, aqui bem no cantinho superior. Logo, há apenas um ponto na molécula que pode ser atacado por esse
oxigênio nascente, ok? Na primeira etapa vai se formar o quê? Um diol gêmeo, né? Que pode ser instável e ele vai sofrer o quê? Ele por ser não, pode ser não, ele por ser estável, ele sofre então decomposição. Ele vai liberar água e forma um composto do grupo cetona. E na cetona, o grupo funcional não faz ligação com o hidrogênio. E aí a oxidação não vai adiante, ok? Então, para aqui na cetona. Por isso que oxidação de álcoois secundários produz o quê? Cetona. E a reação para por aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos o 2-propanol, o propanol 2-ol, né? Que está aqui. E aí, ó, você tem aqui o oxigênio nascente e ele vai o quê? Vai atacar justamente esse hidrogênio aqui, né? Essa é a única posição que ele pode atacar, formando então esse composto instável, que é o diol gêmeo, ok? Formando então aí a propanona, aqui ó, formou então cetona mais água, beleza? Então aqui a gente consegue observar o que está acontecendo em relação a álcoois secundários. Bom, vamos ver os álcools primários agora? Poxa, se no secundário a gente tinha um hidrogênio que poderia ser atacado, agora no primário a gente tem o quê? 2 hidrogênios que podem ser atacados, né? Essas setas vão mostrar aqui a localização dessa oxidação. Então, no caso desses primários, né, ele está ligado aqui aos 2 átomos de hidrogênio. Então, há 2 pontos de molécula, né? Esses 2 pontos aqui, né? Então, olha só, como a oxidação dos átomos primários necessita, né? Então, ele vai o quê? Ele vai formar, então... Opa! Deixa eu colocar aqui, carregar o computador, senão a gente fica... Só um minuto. Pronto, agora sim. Então, olha só. E no caso, ó, então vamos lá. Como a oxidação de álcools primários, né? A aldeídos necessita de agentes oxidantes mais fortes, que é a oxidação de aldeídos a ácidos carboxílicos, torna-se então difícil que interrompê-la no estágio de aldeído. Então, olha só, um modo de contornar essa situação é realizar a reação numa temperatura superior à de ebulição do aldeído, que se pretende obter para que seja destilada a medida que vai sendo formado. Então, aqui nós temos o quê? A formação, né, desse aldeído com essa temperatura controlada. Aqui, ó. Então, nós temos aqui esse ponto, né, de ataque, digamos aqui, formando, então, o aldeído, ok? Então, essa daí é a formação do aldeído. Aí, olha só, importante que a gente veja aqui. Então, essa daqui foi o quê? Uma oxidação parcial, ok, meninos? Então, essa oxidação parcial, ela vai formar o quê? Vai formar, então, aldeído, ok? Mas se for uma oxidação total, né? Ó, a oxidação total ou enérgica de um álcool primário vai produzir o quê? Ácido carboxílico, tá? Então, a parcial, ela tem que ser o quê? Ela tem que estar em temperatura controlada até aqui, no caso, o ponto de ebulição aí do etanol, ok? Agora, aqui, no caso do aldeído, né, melhor dizendo, no caso aqui, a oxidação total de álcools primários, ela vai produzir o quê? Ela vai produzir ácido carboxílico e água, né? Então, a gente pode verificar aqui, ó, tanto pode ser, né, em soluções de permanganato ou também de cromato, como a gente já viu, tá? Então, ó, aqui nós temos um álcool que ele é primário, ele está ligado apenas a um carbono. Então, ele vai ser, ó, ele vai receber o quê? Ó, olha só, o oxigênio nascente. Tem 2 oxigênios aqui, então estou aumentando a quantidade de oxigênio. E esses 2 hidrogênios aqui, eles vão ser atacados. Então, vai ter 2 pontos de ataque aqui, né? Aí vai ter nesse caso aqui, esse composto aqui. E aí, meninos, o que acontece? Ó, nós temos aqui o quê? O ácido
no caso, o ácido acético, né? Ou ácido etanóico, ok? E esse ácido acético, né? É aquele que é feito o vinagre, ok? Então, ó, nesse caso aqui, olha só o que aconteceu. Como esse composto é instável, vai o quê? Eu tenho a formação de carboxila, ok? Aqui é a carbonila mais a hidroxila, então tem formação de carboxila, ok? No caso de álcoois primários, ok? E no caso, para formar o vinagre, né? O vinagre de vinho, tem aí a questão essa reação ela é feita a partir da ação de fungos, né? Tá? Na presença de oxigênio, né? Que não qualquer fungo, né, meninos? Mas essa Mycoderma aceti, tá bom? Bom, e a equação do metanol? Então vamos lá, o metanol é o único álcool em que o carbono possui o grupo a hidroxila e está ligado aqui a 3 átomos de hidrogênio, conforme nós temos essa figurinha aqui, ok? Assim, ó, o metanol ele tem o quê? 3 pontos de moléculas que podem ser atacados, ok? Então, tem 3 pontos da molécula que pode ser atacado, né? Então, ó, a oxidação desse metanol, ele tem produtos intermediários, né? Que é o aldeído, o metanol, e o ácido metanóico, ok? E como o ácido metanóico ainda possui uma ligação com hidrogênio, ele também pode ser oxidado a ácido carbônico, né? E o ácido carbônico, ele é um composto o quê? Extremamente instável, né? O ácido carbônico, ele sempre vai formar o quê? Ele fica em equilíbrio ali com água e CO2, tá? Então, água e gás carbônico. Então, vamos ver aqui a ligação com o etanol, ó, o metanol. Aqui nós temos, então, o metanol, que é oxidado a partir desse oxigênio nascente. Foi atacado aqui no caso, formando, né, aquele composto instável, e formou aqui o aldeído, tá? Continuando aqui, né? Essa é a primeira etapa que nós vimos, que eu acabei de falar. Então, tá aqui, ó, o aldeído. E aí, na segunda etapa, ó, a oxidação do metanol em ácido metanóico. Então, aqui nós temos o que? O metanol, que é o aldeído, mais o oxigênio, formando, então, aqui o ácido metanóico. E aí, ainda que, pensando aí na continuidade dessa reação, nós temos aqui o ácido metanóico, né? Mais o oxigênio vai formar aqui esse composto instável, formando então aí o que? CO2 mais água, ok? Meninos, é importante aqui, ó, a gente até colocou essa notinha, né? Que essas representações, elas são didáticas, tá? Na prática, ocorre tudo muito rápido, né? E simultaneamente. Então, não tem essas etapas, mas é interessante que a gente veja que como acontecem essas reações, tá bom? Bom, outra reação importante, meninas, ainda, né? Trabalhando ainda com essa ideia de oxirredução, são as reações de aldeídos e cetonas, né? Redução de aldeídos e cetonas. Essa redução, né, de compostos carbonílicos, né, é um método para a obtenção de quê? De álcoois. Então, um método bastante importante. E essa reação ela pode ser realizada empregando aqui o hidrogênio ou um composto de Grignard. O composto de Grignard, quem não lembra, eu já até comentei com vocês, né, em algumas aulas passadas, que são aqueles compostos que vocês têm o quê? Metais, tá bom? Então, vamos ver como é que acontece? Nós temos aqui o quê? Ó, nós temos aqui um aldeído, né? O etanol. E ele vai o quê? Você tem aqui a inserção de H2, formando então aqui o quê? O álcool, a hidroxila aqui, ok? Então, você tem formação de etanol. Ou então, aqui, a partir de composto de Grignard. Lembra que eu comentei com vocês, ó? Olha só, o composto de Grignard, ele tem o quê? Ele tem a presença do íon, do íon não, né? Do metal magnésio, ok?
Então, nós temos aqui o quê, ó? 1, 2, 3, 4. Nós temos aqui uma cetona, ok? E olha só o que vai acontecer. Então, nós temos aqui esse composto, que é um composto intermediário. E aí, ó, nós vamos ter, então, aqui a formação de álcool, ok? Mais um álcool aqui. Nesse caso aqui, nós temos um álcool terciário, inclusive. Ok, meninos? Então, essa é a redução de aldeídos e cetonas, ou seja, eles são reduzidos a quê? A álcools, né? Para trabalhar a partir dos álcools, tá? Meninos, outra reação importante, né, dentro ainda desse contexto que a gente está trabalhando, né, dessas reações que são oxigenadas, né, reações, é importante a gente falar sobre o quê? Sobre essas reações de esterificação e transesterificação, tá? Então vamos. Bom, quando a gente vê o nome esterificação, a gente já lembra de quê? De ésteres, né? De éster, né? Então, ó, esses ésteres, eles podem ser formados a partir de quê? Da reação de um álcool com um ácido carboxílico, tá? E aí, esta reação é conhecida como esterificação. E a sua inversa disso, ela é denominada como reação de hidrólise, tá bom? Ó, os triacilgliceróis são formados pela essa reação, né? Pela reação de esterificação entre glicerol e 3 ácidos graxos, tá? De cadeia longas que podem ser iguais ou não. Então, aqui, ó, nós temos, nesse caso aqui, ó, um ácido, né? E aqui, ó, compostos onde você tem o quê? O né? Você tem aqui, ó, é o glicerol, que você tem 3 hidroxilas, são compostos com 3 hidroxilas, ok? Aqui são os ácidos graxos, né? Tá? E aí vai ser formado o quê? Ó, aí vai ter essa formação desses ésteres aqui, ó. Se a gente acompanhar aqui, ó, você tem a formação de éster, tá? Por isso esterificação, ó. Ok? Tem a formação aí dos ésteres. Ok? Aqui, aqui, aqui. Beleza? Então, essa é a reação de esterificação. Ó, um éster também pode ser obtido a partir de quê? Pode ser obtido a partir de outro éster, né? No processo de transesterificação. Então, nós temos aqui, ó, aqui é um éster, ó, a gente consegue observar aqui, ó, o grupo funcional éster, né? Aqui, ó, nós temos um álcool, ok? E aqui nós vamos ter a formação de quê? De um outro, ó, de um outro éster, de cadeia mais longa, ok? Então, também, esse daqui que é um processo chamado de transesterificação, ok? Então, meninos, se vocês conseguem visualizar isso aí. Bom, meninos, o que eu queria comentar com vocês, tá? Sobre essas reações é até aqui. E aí, vocês terão alguns exercícios para poder resolver, e nós teremos também algumas. Aí vocês podem tirar as dúvidas, tá? Aqui estão algumas referências, é até bom se vocês quiserem buscar. O material está todo aí na sala de aula, ok? Vocês podem buscar aí na sala de aula. E eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa, tirem dúvidas, ok? Mandem dúvidas lá no Classroom, por e-mail, tá bom? E aí a gente vai conversando, ok? Eu agradeço aí a atenção de vocês, né, até aqui, e nos vemos na próxima, ok? Então tá bom, meninos. Obrigada pela atenção e até a próxima. Sucesso, hein?